Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre as outras pessoas que estão na Lei Magnitsky também, né? Porque a imprensa tradicional aqui do Brasil está toda apavorada. Olha só, o Alexandre de Moraes está junto do PCC, do Hezbollah, de terroristas e não sei o que lá. Pois é, exatamente, ele está exatamente onde ele merece estar por ter jogado a justiça brasileira no buraco que ele jogou. Eu diria que ele é muito pior para o Brasil do que o PCC, porque o PCC, por mais que seja uma organização criminosa extremamente séria e coisa e tal, não tem a pretensão de desacreditar toda a justiça brasileira, toda a polícia brasileira. O Alexandre de Moraes fez exatamente isso. Mas vamos entender porque que isso aqui é um problema ainda maior para o Alexandre de Moraes no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Anônimo Teste, Sunguinho Explodiu vendo a Sidney Sweeney e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, assim como o Alexandre de Moraes, agora o PCC e o Hezbollah estão nessa lista também de sanções da OFAC, né? Veja, a lista de sancionados da OFAC não tem apenas sanções da Lei Magnitsky, tá? É ali que ficam as sanções da Lei Magnitsky. Mas qualquer outra sanção do governo americano contra entidades ou pessoas fica nessa lista. E aí você tem casos até de condenação criminal lá nos Estados Unidos. E, enfim, né, o PCC, você sabe, é uma organização criminosa aqui no Brasil, grande, que tem laços lá nos Estados Unidos e que, portanto, está nessa lista, né? Aqui, ó. Além do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o primeiro comando da capital, líderes do Brasil de células de organizações terroristas como Al-Qaeda e Hezbollah, também estão nas listas de sancionados da Lei Magnitsky lá nos Estados Unidos. Há também integrante do Hamas. As medidas têm punições previstas no bloqueio econômico dos bens, contas bancárias dos Estados Unidos, etc, etc, etc. Né? Um dos nomes ligados ao PCC é Diego Macedo Gonçalves do Carmo, conhecido como Brahma, e apontado como peça-chave da lavagem de dinheiro, ou seja, está o pessoal do PCC na mesma lista que o Alexandre de Moraes, né? Você sabe que o pessoal, durante muito tempo, disse que o Alexandre de Moraes era próximo ao PCC, né? Eu não sei se é ou não é, tá? Como eu digo pro pessoal, se você fala que ele é próximo ao PCC, porque um dia ele foi advogado de pessoas do PCC, isso é um absurdo, porque o advogado não se confunde com o cliente. O cliente, todos os brasileiros, mesmo o pior criminoso, tem direito a um advogado, e o advogado vai prestar o serviço dele de auxiliar o cliente. Não quer dizer que o advogado seja amigo do cliente, o advogado está prestando um serviço por cliente, né? Agora, o Eduardo Tagliaferro, em determinado ponto, quando ele estava conversando com o Oswaldo Eustáquio, numa gravação de vídeo que vazou há um tempo atrás, ele teria dito que sim, que o Alexandre de Moraes tem ligações com o PCC. Eu não sei se ele estava se referindo a esse fato que dizem, né, que o Alexandre de Moraes defendeu o PCC, era advogado do PCC e coisa e tal. E se foi isso que ele está se referindo, isso não é ligação com o PCC. Tirem isso da cabeça de vocês. Agora, pode ser que o Eduardo Tagliaferro estivesse se referindo a alguma outra informação que a gente não tem. Ele certamente tem mais informações sobre o Alexandre de Moraes do que nós, né? Então, mas tem também aqui, ó, líderes do grupo terrorista Hezbollah também figuram na lista. Assad Ahmad Barakat, que é o suposto operador no Brasil, Farouk Oimari, e várias outras pessoas, né? Vocês lembram que existe já essa lista, né? Já foi avisado por Israel que muitos integrantes do Hezbollah estão vindo para o Brasil. Depois que Israel derrotou o Hezbollah lá no Líbano, muita gente está vindo aqui para o Brasil e certamente com a intenção de montar células terroristas por aqui também. Ó. O Jota também traz aqui a informação de que várias pessoas têm isso daqui. Eles botam aqui o nome dos indivíduos, os brasileiros que estão nessa lista, né? Então, além dos indivíduos, outras 6 organizações brasileiras ou com relações com o país estão na lista, somando 23 alvos de sanção. Então, Alexandre de Moraes é o alvo número 24 da Lei Magnitsky, né? E de novo, isso daqui coloca ele em pé de igualdade com esse pessoal. Repara, é o que eu falo para vocês, é o grande problema dessa Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes e para o pessoal que estava apoiando ele, né? Porque a força que eles pretendem ter com o processo do Bolsonaro é a chamada força institucional. Todo mundo sabe que o Bolsonaro não fez coisa nenhuma, que o 8 de janeiro foi um protesto que deu errado, não teve nada de golpe ali naquela história, nem tinha como sair golpe daquilo ali.
Mas a expectativa do Alexandre de Moraes e do pessoal que apoiava o Alexandre de Moraes era, como eu já falei, aquele consenso social, né? Não porque foi definido pela justiça. A justiça condenou, disse que teve golpe. Se alguém falar que não foi golpe, que o Bolsonaro não é golpista, se alguém falar isso é fake news, porque a justiça determinou isso, né? Ou seja, a força que eles teriam para fazer isso é justamente a força institucional, é a força de um organismo dizer que aquilo ali está errado, que o Bolsonaro está errado. Porque qualquer um que olhe para os fatos diretamente percebe que o Bolsonaro não está errado, que o Bolsonaro não fez golpe nenhum. Ah, tinha gente no entorno do Bolsonaro que queria golpe? Eu tenho certeza que tinha pessoas que queriam golpe. Mas isso não é sequer tentar golpe, porque mesmo que essas pessoas tivessem feito, sei lá, o plano para fazer um golpe, não sei o que lá, acabou que nada disso foi à frente, o Bolsonaro não autorizou nada disso, ou seja, não teve golpe nenhum, nem tentativa de golpe algum, né? Para ter tentativa de golpe, é preciso que se inicie a execução do golpe. Enfim, ou seja, não tem nada contra o Bolsonaro. Mas o objetivo deles é que o STF, uma sanção da justiça, diga que, olha só, tá vendo, o Bolsonaro estava errado. O Bolsonaro é golpista mesmo e ninguém pode falar outra coisa. É isso que esperava o pessoal lá do PSDB, o Dória, aquela turminha lá da isentosfera de São Paulo, que tá puta com o Bolsonaro, por quê? Porque acha que Bolsonaro matou o PSDB, né? Na verdade, quem matou o PSDB foi o próprio PSDB, ao perder 6 eleições seguidas pro Lula, né? Ninguém perde 6 eleições e sai isento da política, né? O próprio PSDB se matou. Então, o que acontece é isso no final das contas. Eles esperavam, o que eles contavam é justamente com essa força institucional. Por mais que alguém dissesse, não, mas Bolsonaro foi condenado injustamente. Ele foi condenado injustamente, mas a justiça disse que ele estava errado. E agora qual que é o problema da Lei Magnitsky? É que exatamente o mesmo processo se dá com Alexandre de Moraes. Já tem um monte de gente na esquerda dizendo, não, que é um absurdo aplicar a Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, que é um absurdo botar ele junto com terroristas, com PCC, com não sei o que lá, com não sei o que lá. Mas repara como não é a mesma coisa, porque do ponto de vista institucional, o nome do Alexandre de Moraes está lá na lista junto com os caras do PCC e mais um monte de gente, né? Daqui a, sei lá, 50 anos que seja, quando alguém lembrar do Alexandre de Moraes, vai lembrar, já está lá na página da Wikipédia dele. O Alexandre de Moraes está lá na lista da Lei Magnitsky, que foi sancionado como uma pessoa que violou direitos humanos no Brasil. Ah, você discorda? Você pode discordar, mas o peso institucional tá em que o Alexandre de Moraes é um sancionado. E, ou seja, eu particularmente já falei para vocês que eu acho que esse negócio de consenso social não existe nunca mais. Tanto que eles vão sempre questionar essa colocação do Alexandre de Moraes. A esquerda vai sempre questionar essa colocação do Alexandre de Moraes na lista Magnitsky. Mas isso não muda o fato que você contrapôs a mesma coisa dos dois lados. Então agora você tem uma situação em que eles não podem esperar chegar num consenso social aqui no Brasil, porque eles não querem mais o consenso social lá no caso dos Estados Unidos. Ou seja, chegou o mesmo dilema. O Trump usou contra o Alexandre de Moraes a exata mesma arma que o Alexandre de Moraes estava planejando usar contra Bolsonaro. Justo ou injusto, eu acho que foi justo, como eu já expliquei para vocês, mas mesmo que o pessoal que considere injusto percebe que agora que ficou na mesma roubada. É basicamente o mesmo que eles estão fazendo com Bolsonaro no final das contas, né? Enfim, tem aqui até o pessoal do G1 tá chorando aqui, ó, ditadores, terroristas, traficantes, quem também tá na lei do Magnitsky, coisa e tal. Eles estão dizendo isso, querendo dizer que, olha só, é um absurdo o Alexandre de Moraes estar nessa lista. Mas não é não, amigo. Aliás, eu diria que o Alexandre de Moraes merece mais do que todas essas pessoas aí estar nessa lista. O que ele fez com a justiça brasileira foi um absurdo. Ele forçou a barra num caso judicial, destruiu o devido processo legal, calou pessoas, perseguiu pessoas, prendeu pessoas de idade, inclusive, matou o Clezão, tudo isso em nome de reviver o PSDB. E não vai conseguir.